O governo central registrou superávit primário de 86 bilhões e 900 milhões de reais em janeiro. Esse resultado foi pior do que o esperado pelo mercado e com queda real de 2,2% no mesmo mês. Maria Regina Silva, editora da Broadcast, comenta este assunto e, claro, a reação dos mercados. E aí eu gostaria de entender como é que este dado conversa com os dados de arrecadação de ontem, que foram recordes para janeiro e, claro, de forma geral, o que a gente tem de balanço fiscal para o Brasil neste comecinho de ano. Olá, Gabriel. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Olha, Gabriel, o governo central, esse superávit de quase 87 bilhões de reais, foi puxado, em boa medida, pela arrecadação federal divulgada ontem. Essa arrecadação federal apresentou, em janeiro, o melhor resultado para o mês desde 2011. Então, esse superávit registrado nas contas do governo central, que abarca Tesouro, Previdência e Banco Central, conversa aí diretamente com esse aumento na arrecadação federal. Esse resultado superavitário de janeiro nas contas do governo central de janeiro, apesar de ter ficado abaixo da mediana das estimativas, que indicavam um superávit de cerca de 89 bilhões de reais, esse resultado superou o resultado visto lá em janeiro de 2025. A despeito disso, Gabriel, as despesas cresceram em um ano, cresceram 2,9%. Já as receitas subiram um pouco menos, 2%. É essa a questão. Os especialistas avaliam que, apesar desse resultado superavitário em janeiro de 2026, um pouco menor, né, do que o visto, maior, na verdade, do que o visto em janeiro de 2025, tem aí alguns pontos de incerteza, sobretudo nessa parte de despesa que tem crescido. Ainda assim, acreditam que o governo vá cumprir a meta, que é 0,25% em proporção do PIB, mas tem aí uma tolerância, né, no arcabouço fiscal, que se o governo atingir zero, estaria aí cumprindo a meta fiscal. De todo modo, os especialistas fazem essa ponderação, Gabriel, com relação às despesas que têm aumentado. E quando olhamos para a dívida pública também tem crescido. Então, esse é um ponto de incerteza que, apesar desse superávit primário, né, bom, ao maior do que janeiro de 2026, traz um pouco essa incerteza. Por exemplo, para os analistas João Leme e Felipe Melchert, da Tendências Consultoria, o governo inicia 2026 com desafios pendentes no governo central. Os analistas fazem aí alguns questionamentos, por exemplo, eles perguntam, né, como o governo, né, como suportar do lado da receita o baque a ser sentido na tributação procíclica com a desaceleração econômica em curso, com a perda de dinamismo do mercado de trabalho e com as travas adicionais trazidas pelo período eleitoral. Esse é um dos questionamentos feitos pelos analistas. E para eles, o governo pode sim cumprir a meta, né? Só que o ajuste pelo lado da receita empreendido até agora, segundo eles, pode ser insuficiente para o cumprimento da meta da banda inferior. Então, tem aí alguns desafios. E aí você me perguntou, né, como os mercados estão reagindo, se estão reagindo a essa divulgação, a esse superávit aí, ainda que abaixo da mediana das expectativas, melhor do que o apurado lá em janeiro de 2026. Olha, Gabriel, por enquanto o mercado, claro, vê esse resultado com bons olhos, mas não faz preço, como diz no jargão do mercado, ou seja, não influencia os ativos. É um indicador, nas palavras de especialistas,
secundário. Secundário por quê? Porque há outras questões em foco, como, por exemplo, hoje, uma pesquisa eleitoral mostrando aí uma diminuição da diferença na disputa à presidência da República entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Então, o mercado focando bastante aí nesse resultado dessa pesquisa e também, claro, ainda reverberando o tom positivo da véspera, né, dada a manutenção da taxa em 10% nas tarifas impostas pelos Estados Unidos, né? Trump, o presidente dos Estados Unidos, chegou a falar em uma tarifa maior de 15%, e apesar de, enfim, ser uma tarifa, é uma tarifa que ficou aí no nível mais baixo, então o mercado reagindo, juros em baixa, dólar em queda e Ibovespa futuro em alta, reagindo aí, portanto, ao setor, ao mercado internacional, né, às notícias internacionais e à questão eleitoral, Gabriel. Atenção total, tem essa sopa de fatores afetando contas por aqui, afetando o mercado, afetando o sentimento geral para risco no mundo. A gente continua acompanhando, viu, Maria? Obrigado pelas informações para essas contas do governo central. Até uma próxima. Ótimo dia para vocês, Bom dia, obrigada. bom serviço.